Aí, ó, o ano letivo já está prestes a começar. E o momento, eu acho que é oportuno para a gente refletir e avaliar sobre a escola e seus métodos de ensino, seja para o próximo semestre ou para o ano. Eu acho que é fundamental que você esteja de acordo com o que a escola propõe para a educação do seu filho. Então, vamos aos detalhes sobre os métodos de ensino mais aplicados nas escolas brasileiras, com a ajuda da pedagoga e psicóloga Andréia Raci. Obrigado, Andréia, por ter vindo. Não se levante. Fique aí, menina. Tudo bom, Rony? Tão bonitinho. Obrigada. Obrigado por ter vindo, querida. Obrigada a você. Ai, ai, ai. Vamos falar sobre educação, uma coisa que sempre me interessa, porque jamais educação e cultura foram prioridades na administração pública do nosso país. Infelizmente. Bom, acho que muitos pais não sabem, e eu fui descobrir, inclusive, tudo isso quando eu virei pai solteiro, quando eu ganhei a guarda dos meus filhos, eu tive que educar minha menina e meu menino sem saber absolutamente nada em termos de método pedagógico. Tem um monte deles que são aplicados nas escolas. Os mais conhecidos, quais são? Hoje em dia, os mais conhecidos são o método tradicional de ensino, construtivismo, o socioconstrutivismo, as escolas Waldorf, né, que seguem uma linha do Rudolf Steiner. As escolas bilíngues também são muito conhecidas aqui em São Paulo, né? No Brasil todo, mas em São Paulo tem uma representatividade muito grande das escolas bilíngues. Na verdade, é um tipo ideal para cada criança, você acha? Olha, é muito difícil responder sobre isso, porque existem muitas coisas que implicam nisso. Até a questão da locomoção dos pais ou da perua dentro da própria cidade de São Paulo, né? Mas existe sim. Quando os pais vão escolher a escola dos filhos, eles têm que estar muito atentos aos valores da família, conhecer um pouco o filho, né? Como que essa criança é, e aí sim ir visitar a escola e saber se o método e a filosofia da escola bate com o que eles acreditam, né? Para não ficar em conflito, né? Escola e família. Escola e família têm que ser parceiras. Você falou no método tradicional, o método dentro do qual eu fui educado e que o professor é, na verdade, a fonte de todo o ensino e tal. Isso ainda é aplicado nas escolas? Que tem tanta modernidade, tem tanta maluquice que eu não entendo mais nada, você quer saber? É difícil mesmo, mas ainda temos escolas tradicionais e as escolas tradicionais, às vezes, são muito boas para algum tipo de aluno, né? Então, não é que o método tradicional também só tem coisas ruins. Pelo que eu tenho visto aqui em São Paulo, o método tradicional não está sendo mais utilizado, né? Eu acho que o construtivismo, o socioconstrutivismo... Andei estudando Piaget. Pois é, e que é quebrei a minha importante. cara, você quer saber? É porque leva muito em consideração o desenvolvimento da criança, né? A própria neurociência, que está tendo tanto estudo a respeito disso, e a gente aprendendo tanto sobre como a criança aprende, né? Então, tudo isso tem pelo menos contribui para reflexões a respeito da prática pedagógica. Verdade. Olha, tem uma escola pedagógica, você acabou de falar que é a Waldorf, que foi desenvolvida pelo filósofo Rudolf Steiner, né? Sim. Eu conheço muita gente ligada a essa escola, inclusive filhos de amigos meus e tal, que foram educados. Mas esse perfil de criança, você acha que pode ser uma boa escolha para qualquer um ou tem que ter um perfil específico? Tem que ter um perfil específico e a família tem que participar muito. Tá. Então, não é uma escola que qualquer pessoa entra e vai ficar bem. Tá. Não é. As famílias participam muito na educação das crianças, então a família tem que estar disposta a isso. O que eles prezam, né, o que eles buscam é
é que a criança, que atenda às necessidades do desenvolvimento da criança. Então, eles levam muito em consideração coisas do cotidiano, por exemplo, o respeito, o amor ao meio ambiente, né? a trabalhos manuais, porque prendem a atenção das crianças, né? E dá uma concentração para as crianças também. Essa parte que, na verdade, tinha até uma fotografia do Rudolf Steiner aí que eu queria mostrar para todo mundo, que não apareceu, mas aí está aí, olha aí. Esse cara, de fato, ele pensa nessa coisa da habilidade manual, de você construir alguma coisa, de focar, né? Até bordado, meninos, homens fazendo bordado e tudo. Uma coisa que é uma prática até, de certa forma, conhecida na Europa. Né? Mas aqui não. Aqui não, Agora vamos falar do método construtivista, que é também bastante utilizado, né? Sim. Conta pra gente. E como você falou, né? Esse método começou com Piaget. Jean Piaget. Mas teve contribuições já, por exemplo, de Vygotsky, né? De alguns outros teóricos, educadores, né? É um método que que tem o objetivo de que a criança construa o aprendizado dela. Então, é muito importante que ela levante hipóteses, experiencie as vivências que as crianças têm, vão de encontro ao aprendizado. Então, eu vou dar um exemplo. Vão de encontro ou vão ao encontro? Aprendizado? Vão ao encontro, da aprendizagem. E eu vou dar um exemplo para você. Nunca um professor de uma escola construtivista vai começar um assunto falando assim, um exemplo, agora que é a época de férias. Eu vou mostrar para vocês o que é uma praia. Na praia tem mar, areia. Não. O professor começa instigando a criança. Quem aqui já foi à praia? O que vocês viram na praia? O que a gente pode fazer? E aí começa todo o estudo, né? Levando em consideração, sim, a curiosidade da criança, como vários métodos levam em consideração, e o professor tem que ser um mediador, né? E dar recursos para a criança, tem que instigar a curiosidade dela e dar recursos para elas aprenderem, tá? As escolas bilíngues, eu acho que isso é uma coisa que tem um nível de importância muito grande, porque esse é um mundo hoje, você sabe, globalizado. Sem dúvida. E eu sei que a estupidez humana criou línguas, criou fronteiras e tudo, mas está na hora de a gente acabar com tudo isso. E as escolas bilíngues eu tenho bastante simpatia. Você tem também, não? Eu tenho, sim. Eu trabalhei muitos anos em escolas bilíngues e já aqui em São Paulo aumentaram muito as escolas bilíngues e a gente vê os progressos, o desenvolvimento da criança. É muito interessante porque já existem muitos estudos, como o caso do Canadá, que é um país bilíngue, e mostrando como dá certo a educação bilíngue. E aqui em São Paulo a gente tem visto isso, todo o desenvolvimento da escola bilíngue e como é interessante a gente perceber que a criança consegue entender o contexto do que o professor está falando. A escola bilíngue não tem uma ideia de traduzir o que é falado. Não, a criança entende o contexto do que está sendo desenvolvido. Correto. O que é diferente também de uma escola internacional, né? Que aí tem outra proposta e segue uma linha de um currículo internacional. Exato. Tá? Bom, vamos falar da Maria Montessori, porque, de fato, essa metodologia montessoriana também é aplicada no Brasil. Sim. Tá. Sim. O que ela tem de mais interessante? Eu acho que o mais interessante é que, para ela, a criança, o centro da aprendizagem é a criança. Olha aí, olha ela. Ela contribuiu muito, ela tem muito cuidado inclusive com os mobiliários, de tudo estar
do tamanho das crianças, na vista deles, para eles poderem escolher o que vão trabalhar, o que vão criar, né? Ela tem uma proposta de trabalhar com grupos com idades diferentes, sabe? Então, é muito interessante, porque pode ter um grupo com crianças de 7 até 14 anos, então um vai aprendendo também com o outro, né? E isso é muito bacana. Também acho. Como foi bacana o nosso papo aqui, que está dizendo, você já estourou o tempo, está na hora, tá... enfim. Olha a placa ali, a gente fala tão pouco, né? E na verdade é tanto. É um assunto que leva muito tempo, né? Mas eu acho que dá para falar um pouquinho, né? Bom, essa é a pedagoga, a psicóloga Andréa Raci, que nos ensinou, como pedagoga, alguns dos métodos clássicos que as nossas escolas usam, que é o construtivismo, a montessoriana, a clássica mesmo, a tradicional, a Waldorf, enfim, as bilíngues. As bilíngues, né? Aprendemos tudo. Que bom. Obrigado, viu, André? Obrigada a você.